Oi, Ana, tudo bem? Graças a Tudo Deus. bem, Desculpa tudo o atraso, tranquilo. pessoal. Chegando agora correndinho. Podemos começar então? Podemos sim. Muito bem. Então eu separei hoje mais uns poeminhas aqui do Tal para a gente fazer a nossa abertura. Pode ser aqui então? Separei O Poder Invisível da Vida. Ele diz assim: do abismo de Tal nasce a vida. É mantida pelo poder da vitalidade, manifestado pela materialidade e completada pelo livre-arbítrio da vida. Por isso, os vivos veneram Tal. Não por um mandamento obrigatório, mas pelo impulso de seu interior, porquanto tal dá a vida a tudo. Faz nascer e crescer tudo na primavera, nutre-o e conserva-o no verão. Faz amadurecer e completa tudo no outono, e protege-o durante o inverno. É este mistério da vigorosa vitalidade interior gerar tudo sem nada esperar dele, servir a vida sem interesse algum, promover tudo sem o dominar. Tal é o seio materno do universo. Quem conhece sua mãe, sente-se filho seu. Quem se conhece como filho, vive a vida de sua mãe. Não vê, nem vê detrimento na morte quem refreia os seus sentidos e conserva as suas forças, não se esgota. Mas quem se desgasta, quem se dissipa e dispersa, esse vive em vão. Quem tem a consciência de ser apenas uma centelha, esse é iluminado. Quem em seu dever permanece maleável e flexível, esse é forte. Quem segue a luz interna, esse não sucumbe à morte, é imortal. Quem vive na essência não se prende a nenhuma aparência. Então, né, com essas reflexões, a gente pede a Deus, aos nossos mentores, que possamos ter mais uma boa noite de estudos, na continuidade da nossa preparação como magnetizadores, como magnetizadores espíritas, para que a gente aperfeiçoe cada vez mais o nosso poder de ajudar a quem necessita e a nós mesmos, com toda certeza. Então, que assim seja. Vinícius, pode seguir? Seguimos o baile? Posso, com prazer. Boa noite, mais uma vez. É, Eu sou suspeito para falar dessa leitura, sabe disso, né, Ana? E eu acho fantástico como Lao Tzu ele fala muito em poucas palavras, né? E ao mesmo tempo é até difícil de comentar o que ele diz, porque é tão simples, mas ao mesmo tempo tão preciso e tipo, a gente pode fazer comparações, analogias até para poder entender melhor, né, o que ele está trazendo. Eu gosto muito desse texto. Eu gosto muito da leitura dele. E acho que para nós espíritas, magnetizadores espíritas, principalmente, ele fala muito, né? Ele fala muito em questão de essência, ele fala muito em questão de cultivo interno, ele fala muito em questão de se sentir parte e íntegro com a Alexa, natureza, que horas são? com o todo, né? Então, é uma baita leitura. Pessoal, alguém tem alguma pergunta ou algum comentário sobre o que nós estávamos estudando semana passada? Não? É, Vamos lá então. Gisele e Luciano, como é que ficaram naquele caso que vocês discutiram semana passada? Deram um cheque? Como é que foi? É, ele foi na quinta-feira, né? A gente conversou na quarta, ele foi na quinta. Só que não fui eu que atendi, foi uma outra trabalhadora da casa.
mas eu já tinha instruído ela, né, sobre o assunto. E ela disse que ele falou assim, eu até ouvi na hora que ele chegou, e aí, você tá melhor? Aí ele fez aquele jeito assim, né? É. Aí eu não sei o que eles conversaram, aí eu só escutei ela falando assim, depois ela me contou que, olha, então daqui 30 dias você volta, né? Aí eu falei, e aí? Ela falou assim, então, ele fez aquele mas ele falou que o personal dele disse que ele está levantando o pé, coisa que ele não fazia antes. Que ele está deambulando melhor e está conseguindo fazer o movimento de elevação do pé. Então, ele mesmo disse isso para ela. É que, na verdade, ele quer a normalidade de uma forma Ah, milagrosa, né? milagrosa, é. Então, é aquela expectativa de ter 100% de novo para poder jogar futebol, Não rola. né? Então, agora nós vamos deixar ele 30 dias e vamos ver o que se aguarda, né? O que espera. É isso aí. E assim, né? Vamos supor que ele até volte a jogar futebol, né? Vamos supor que até se consiga isso, tá? A probabilidade dele incorrer no trauma por causa disso é enorme. Partindo do pressuposto que chegue lá, que a Ana já falou, não rola. É, A probabilidade ela é muito. e foi como eu falei para ele desde o início. Eu falei, olha, aqui a gente vai procurar o quê? Melhorar o quadro, né? Mas isso não significa zerar o quadro, porque realmente é uma lesão nervosa que não tem, do nervo a nível de coluna, que não tem um tratamento com o médico aqui da Terra, nem com cirurgia. Então, é uma coisa que, né, é É, complicado. me surgiram algumas questões depois com relação a isso, eu pensei, tá, Gisele? Porque é nível de coluna. É a nível de coluna, E aí o movimento que ele não tem é apenas do tibial anterior. do tibial anterior. E Mas aí eu falei assim, você fez uma eletromiografia para eu ver? Ele não fez, então, isso né? aqui é importante para nós. Então, pois é. Mas como que eu vou pedir uma eletromiografia no centro espírita? Não dá, não é? Se Pois fosse um então, caso ginecológico, eu falava assim, ó, vai lá no posto que eu vou pedir. Mas como é um caso de ortopedia ou neurocirurgia, como que eu vou sim. interferir? Não tem como interferir, né? Não tem jeito. Às vezes a Porque, gente sugere, sabe? Mas porque a questão depois que a gente desligou assim que eu peguei e fiquei, não, mas peraí. Se é a nível de coluna, o isquiático, o fibular, eles não teriam que estar respondendo também. Pessoal, para quem não está entendendo aqui, tá? O nervo tibial anterior é a parte digamos assim, ó, é o músculo que ele é lateral da canela, tá? Ele é o músculo lateral da canela. Esse nervo, que é quem ativa esses músculos, ele é contínuo, ele é o mesmo músculo, desculpa, o mesmo nervo que ele fica por uma outra região aqui mais lateral e um pouco posterior, que a gente chama de fibular, que vai ser o mesmo nervo que controla os músculos da parte de trás da coxa, que se origina lá da coluna, que a gente chama de esquiático. Vamos simplificar esse nervo ciático. Todos vocês conhecem pelo famoso ciático, tá? Ou asiático. Ou asiático. asiático, Já fui apresentada a ele com esse nome também. várias É, pessoas falam. exato, acontece. E a questão é exatamente essa. Se a gente tem uma compressão a nível de coluna, eu não vou ter um reflexo Só no dessa. tibial, né? Então, eu também Não me achei dei conta muito. antes, né? Então, eu achei isso muito assim. Tanto que eu falei pra ele, nossa, mas foi a nível de coluna e só pegou o tibial anterior? Foi a questão que eu levantei pra ele.
E o restante? Ele tem dor irradiada no ciático, dor ele tem. Mas a parte motora, entendeu? Pegou só do tibial anterior. Mas eu levantei, eu falei assim, bom, eu investigaria mais, né? Mas Então, não é que não tá descendo. eu investigaria mais. Mas é difícil, né? Porque ali no centro eu Sim, não tenho sim. como interferir tanto. Dá vontade, mas eu não Claro, tenho te como, entendo, né? te entendo. Tem hora que eu Mas, tenho que me segurar ali, porque senão eu já tô pedindo ressonância, eletromiografia para todo mundo. E não dá, né? e aí é que a gente vê como estudar anatomia para o magnetizador é importante, né? O próprio do Poté fala, que é o que a gente estudou semana passada. Olha como é importante, pessoal, a gente estudar anatomia, justamente por causa disso, tá? Tanto que a gente tá focando na coluna, mas eu também estou mexendo no tibial anterior. Porque eu falei assim, tá estranho esse diagnóstico. Então não adianta eu ficar só na coluna. Eu vou fazer coluna e tibial anterior, né? Porque eu não sei de onde vem essa lesão. Então Até eu tô fazendo. porque, me corrija se eu estiver errado, para tá pegando a esse nível, ele tá pegando de cauda equina, certo? É, Porque exato. a medula vai até L2. Então não posso dizer que tá pegando medula também. Não. Entende? Depois é que eu fui Sim. me dar conta, pô, mas por que que eu não. E assim, você vê que ele tem uma atrofia do músculo tibial anterior importantíssima. Realmente ele tem uma lesão nervosa motora ali importante, porque ele tem uma atrofia do tibial, né? Só que eu ensinei os exercícios e pedi para ele falar com o personal para ele tentar fazer um fortalecimento mesmo passivo, né? Com movimentos passivos ali. E eles estão fazendo na academia isso, né? E aí o personal achou que realmente deu, que melhorou, né? Que Ele achou que melhorado. melhorou. Eu acho que aqui, será que aqui também não entraria aquela técnica que o Dupotê ele fala, que a gente discutiu, até a Ana falou, né? Para ativação neural. Então, é o que eu tô tentando fazer. Pelo menos esse é a vontade, o objetivo. É, não. Mas vamos lá. Legal, legal, legal. Beleza, beleza. Me dei conta só depois disso, mas. Então vamos lá, já que ninguém tem pergunta e tudo mais, pessoal, qualquer coisa interrompam e a gente segue conversando. Tá aparecendo aqui para vocês, pessoal? Sim. Apareceu? Tá, deixa eu diminuir aqui a tela. Ok. Algumas vezes o magnetizador assusta-se. Entretanto, não existe nada a temer, mas é preciso saber distinguir bem o que é produto dos nossos esforços ou do avanço natural de uma doença na qual a gravidade se manifesta cada vez mais. Nesse caso, é preciso necessariamente dos conhecimentos da medicina. Felizes são, então, os magnetizadores que os possuem. Seu julgamento pode ser um oráculo, né? Então, foi o que nós lemos e discutimos semana passada, né? Se não sentimos, como disse, nem crescer, nem diminuir, vê-se o fato que ele se produz, mas nós não sentimos o trabalho molecular. Só um minutinho, tá, filho? E sentimos o trabalho molecular que se faz em nós, porém, ele acontece a cada instante. São doenças que procedem como a vida, com pequenos ruídos desaparecendo sem deixar perceber o trabalho que se cumpriu em nós mesmos. Quando a vitalidade é aumentada pelo magnetismo, ela não muda sempre essa disposição natural. E a sua ação, ainda que verdadeira, pode ser contestada ou deixar em você dúvidas sobre os resultados, tá? Nós lemos essa parte aqui também, né, pessoal, e discutimos já sobre ela. Tá? Que então é justamente isso assim, olha, a gente não observa muitas vezes trabalho molecular, os efeitos que está se tendo, mas é importante que a gente conheça também as respostas, né,
para entender o que que é do magnetismo, o que que é a ação da natureza, o que que é a evolução da própria doença, tá? Vejamos aqui, vejamos quais são os procedimentos adotados nos casos dos quais nosso avanço não é plenamente demonstrado pela aparição de efeitos físicos ostensivos. São casos bastante numerosos, exigindo um exame detalhado. Um magnetizador experiente tem recursos infinitos e sabe variar seus procedimentos. Por exemplo, se os centros nervosos não tiverem influência ou apenas influírem de uma maneira geral, o magnetizador procurará fora, orientando sua ação ora sobre o coração, ora sobre o fígado, ora sobre o intestino delgado, abandonando o resto do corpo. Quer falar, Ana? Eu vi que tu ligou o microfone. Não, não, pode seguir. Eu só deixei ligado aqui, mas pode seguir. Desta maneira, ele obtém algumas vezes sensibilidade que não havia descoberto. Ana, agora eu vou pedir para te ler porque não aparece aqui para mim. Desta maneira, ele obtém algumas vezes sensibilidade que não havia descoberto, que além de tornar-se visível, pode também ativar seu trabalho, tornando-o mais eficaz. Esse é prática direto, né? Isso aqui é uma dica valiosa de ser marcada, e é a orientação dele para quando a gente não encontra no tato, né, algum ponto que a gente possa penetrar na pessoa, né? Aí, literalmente, isso aqui é abrir um furo em algum lugar. Exatamente, né? É o procurar esse furo, né? A prática de muitos magnetizadores, né, Ana? Eu vejo que Deleuze descreve muito sobre isso, era de encharcar os pacientes. E aí eu acho que do poder também fala e traz essa questão, também visando isso, que muitas vezes se encharca, se magnetiza o paciente, mas ele não exibe uma resposta ostensiva, né? E aí então o que que ele está falando aqui? Olha, vamos para os órgãos, vamos procurar É, o. ele aqui, quando ele fala nessa frase, né, um magnetizador experiente tem recursos infinitos e sabe variar seus procedimentos. Essa frase ela é que nem os versos do tal, né? Ela diz muito, porque variar os nossos recursos, variar os nossos procedimentos, isso vai nos dar uma gama infinita de possibilidades, né? E vamos lembrar que aqui o Dupotet trabalhava única e exclusivamente com o sistema nervoso e o corpo físico. Né? Nós temos mais os chakras, mais os meridianos, tudo isso são conhecimentos que se agrega e que facilitam no caso daquele paciente que é difícil da gente perceber, fazer penetrar a ação do magnetismo nele. Não é o refratário 100%, mas é aquele que a gente não consegue sentir o sistema nervoso dele. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Eu peguei um caso aqui de leucemia. Ela teve leucemia há 6 anos atrás e agora recidivou. Ela fez transplante de medula e teve recidiva. E ela estava procurando a gente, porque como ela estava tudo, plaqueta muito baixa e hemoglobina muito baixa, ela não estava conseguindo fazer a químio, né? Porque não conseguia ficar no estado Os níveis normal. de sangue. Aí eu estimulei as medulas, né? A medula femoral, externo, timo, né? Eu estimulei ali tudo. Eu fiz uma primeira vez, aí na outra semana ela falou, Gi, piorou. Aí na segunda vez, eu senti que ela estava completamente sem energia, que a energia vital dela estava. Eu não sentia em centro de força nenhum, nada, e veio pra mim que ela vai desencarnar.
Assim, sabe aquela coisa assim, está acabando, não tem jeito. Centros de força em decomposição. É, Ana, eu nunca vi uma coisa assim. Eu fiquei até É normal em meio. paciente terminal, Gisele. Tu, quando faz o Então, tato num paciente terminal, tu sente como se ele estivesse se esfacelando. exato. E aí eu falei, gente, eu preciso perguntar para Ana, porque assim, foi uma sensação horrível, porque eu Uhum, falei, meu uhum, Deus, uhum. o que eu faço, né? Não. Calmantezinho. Ajuda aí com E outro. ela não foi nas 2 últimas semanas, então eu não Deve ter sei o que piorado, deve estar hospitalizado. justamente. Então, assim, eu falei, então isso é assim mesmo, né? A gente sente, é uma coisa incrível. No tato eu não senti nada Não, em lugar é nenhum. aquele campo vital, é aquele corpo vital que está se dissolvendo. Entendi. Então E, tá. e isso vai possibilitar o desligamento do espírito. A gente vai tratar disso, né? Da auxílio ao desencarne, que seria quando a gente se depara com essa situação. É diferente dessa outra aqui, que a pessoa tem condições de ser magnetizada, mas ela pode se encontrar num estado de fraqueza ou de bloqueio, Uhum, em que a gente não percebe, entendi. não, não abre o campo dele, entende? Em alguns Obrigada. autistas, isso é bem comum até, também. Pacientes psiquiátricos. Eu já ia Às vezes a comentar, gente né? não consegue perceber isso. Uhum. Os pacientes psiquiátricos, a gente percebe bastante alteração, principalmente do sistema gástrico ali, né? Fígado, estômago, pâncreas, principalmente o fígado. E muitas vezes o que a gente percebe ali, pô, aqui eu tenho uma rede de acesso do adeno, né? Né? Então, aqui fica a dica da prática, né? Se deparar com uma situação que não se trata de um paciente terminal, mas que não se está conseguindo perceber nada nele, lógico, vai primeiro apelar para fazer os dispersivos longitudinais para melhorar a relação magnética, mas se ainda assim tu não conseguir perceber, né, fazer penetrar a nossa energia no atendido, focar, né, focar em um órgão pode ser um caminho, focar em um ponto só. Daí até recomendo aqui que acho que de todos que ele está colocando aqui, o intestino é um ponto interessante, principalmente para quem está começando, porque deixaria coração e fígado, que são mais vitais, de fora. Delicados, né? Uhum, Eu diria isso assim, não mirem principalmente no coração, por favor, coração não. é. Aí, E aí, nesse caso, a gente faz um concentrado ativante. concentrado ativante. É essa a dica que o do Potê fala aqui, para esses casos, ele foca aí, né? Ele orientava, porque ele trabalhava inicialmente com o sistema nervoso. Então, olha, nós não sentimos nada, no nosso caso, não sentimos nada nos centros de força. Vamos examinar os plexos, né? Que seria o caminho que os magnetizadores clássicos usavam. Não sentiu nada aí, tenta localizar, né, pelas laterais. Não sentiu nada, tenta os órgãos. Não precisa fazer nenhum raciocínio mirabolante de aonde está aqui, o que está lá, não. O caminho que eles davam era bem claro, né? Tu abre um furo pegando um órgão vital ali, E é uma porta de entrada, na porta de entrada. ok? Temos chamado a atenção que certas curas são difíceis, mesmo impossíveis, para muitos magnetizadores, porque o magnetismo escorrega sobre certos corpos sem penetrá-los. É preciso que se abra uma porta com paciência e perseverança na parte sensível do paciente. Quando a encontramos, é o ponto de introdução da alavanca que deverá movimentar a massa. É pois da inteligência e da experiência que tudo depende, né? Ou seja, aqui a gente vê o Kardec, o que do Poter ele fala, inteligência e experiência. E aí, o que ele está falando aqui, pessoal, é importante a gente ter em mente que é o seguinte:
Certas curas são difíceis de superar justamente porque o magnetismo escorrega, não é porque o magnetismo não pode fazer nada. É o que não Então, penetra, né? ele não penetra. Ele não penetra, por isso que ele diz antes, primeiro tu foca num órgão e põe para dentro, e aí ali tu vai fazer a tua alavanca para. Exatamente. A partir daí, você ganha acesso ao organismo do paciente, do sujeito. Uhum. E aí, então, a partir daí é que a gente vai movimentar os fluidos dentro dele. Não quer dizer que a gente vai agir só sobre aquele órgão. Não, ali é a porta de entrada, é a alavanca. Isso não é nem terapêutico, né? Isso é para estabelecer o início da relação da. Exatamente. Exatamente. É, eu fico fazendo associações, tá, Ana? Porque na osteopatia, a gente tem muito isso. Olha, tu vai lá, tu faz correção, tu faz isso, tu faz aquilo e a lesão ela fica voltando. E aí, então alguns osteopatas, eles dizem, eles chamam de fazer o que é chamado de ausculta. Que o que que é? É procurar esse órgão sensível. Tu vai utilizar um toque extremamente suave para procurar um movimento suave no corpo que vai te levar para um órgão sensível. E aí tu vai manipular sobre aquele órgão. Os osteopatas, isso é uma lei que Steele, que na verdade tem uma certa influência, isso está no livro do Steele, tem uma certa influência da medicina chinesa, tá? Porque Steele, o pai da osteopatia, ele teve relação com, ele era um médico e ele teve relação com alguns pontos da medicina chinesa. E aí tem uma lei que nós usamos na osteopatia, que é a lei da artéria é dominante. Então, o que que se diz muito? Olha, eu preciso fazer com que a vascularização ela chegue sobre os órgãos. Só que nessa época, e aí é que eu acho que também tem uma certa questão sobre os nervos e sobre essa questão do teu paciente, Gisele, lá né, do, da questão do tibial. Nós temos, pessoal, microartérias, tá? Na época não se sabia disso, nem Steele sabia disso. Por quê? Porque é microscópico. Nós vamos pegar um fio do nosso cabelo e nós vamos repartir em 100. Isso é chamado de neurovarum, ou seja, existe o que é chamado de neuroneuron e neuronvarum. Neuroneuron são micronervos que inervam certas estruturas, inclusive nervos. E os neurovárons são exatamente esses fios de cabelo que a gente pega e reparte em 100 e que vascularizam os nervos. E durante muito tempo não se sabia que os nervos eram vascularizados dessa forma. E aí, uma das coisas que se fala muito na osteopatia vascular é: eu preciso vascularizar um nervo. Então, eu preciso tirar a restrição de um nervo ao redor ali do tecido conjuntivo que está restringindo a perfusão desse neurováron para dentro do nervo. E aí, a partir disso, eu posso melhorar a resposta do nervo. Faz sentido isso aqui para vocês? Como tu falou, né? Isso é uma comparação, né, dos dois procedimentos. Para o magnetizador, ele vai fazer essa projeção fluídica sobre um órgão, procurando um órgão sensível que dê abertura, né? Porque é aquele caso da pessoa que, eu digo assim, ela vem para receber atendimento magnético de capa de chuva, né? Então, tudo ali desliza. No caso, é abrir um furo, e nesse furo aí, no caso, abrir uma entrada, como o do Poté fala, né? Uma porta. E vejam que ele diz assim, ó, com paciência e perseverança na parte sensível do paciente. Então, não é uma operação assim tão simples magneticamente de fazer, de romper essa, tipo assim, vamos chamar essa barreira, né? Para poder fazer o trabalho depois, então, de começar
a sentir esse paciente e a magnetizar ele de verdade. Exatamente. Depois é que a magnetização começa de verdade, né? Essa é a É, questão. depois é que ela vai começar. Aqui ele tá só colocando como uma alavanca que deverá movimentar a massa, né? Então ele vai fazer uma magnetização daquele órgão para a partir dele começar a trabalhar. E interessante que ele tinha uma visão bem sistêmica do corpo, né? Porque ele não isola nessa época seria de se esperar que ele tivesse uma visão mais mecânica, né? Mas não. Só por É, dizer isso, a gente já vê que ele tem uma noção de sistema, né? exatamente. Nós estamos num período extremamente mecanicista para a medicina, né? E cartesiano. Sim, na época do Dupotet era mais ainda. É, exatamente. É equivocado dizer que para ser bom magnetizador é suficiente um bom pensamento, um desejo firme de fazer o bem. É preciso mais do que isso para produzir obras maravilhosas. É preciso conhecer a extensão do seu poder, os recursos ocultos que ele possui, e seguir, se for o caso, uma linha curva, se sobre a reta existir um obstáculo intransponível. Poético, profundo, coerente. Primeiro, isso aqui quebra certas questões que basta a gente estender a mão, ter um pensamento e o desejo de fazer o bem, tá? Então, não, é preciso conhecer a extensão do seu poder. E de novo, né, pessoal? Exercício e experiência, tá? Mas como aprender essas coisas? Pode voltar um pouquinho? Claro, Aqui, quando ele fala também, né, autoconhecimento, mas ele também fala, né, os recursos ocultos que ele possui, né, o domínio do conhecimento da questão fluídica e de como ela funciona, sim, né, e todo esse texto ele vai estar trabalhando muito essas situações dos casos em que eu preciso de uma linha curva, porque aquele tradicional não vai funcionar, né? A abordagem tradicional com aquele atendido não vai funcionar. exato. Então é aí nesses casos que eles chamam de usar uma linha curva, né? Era só isso. Perfeito, ótimo. E depois nesse texto ele segue falando de vários outros casos, né, que são. Hum, que são fora da curva, né? Uhum. Mas como aprender essas coisas? Pelo trabalho e refletindo sempre sobre as causas que o têm feito fracassar ou ter êxito nos seus tratamentos. Procure sempre se esclarecer, sondar todos os órgãos um após os outros, dirigir os dedos em ponta num tempo suficiente em cada parte, examinar o trabalho feito, trabalho que frequentemente é preciso adivinhar, pois os sentidos informam pouco. Que alegria sentimos quando percebemos com clareza o que a natureza oculta. Pessoal, assim, eu vejo muitas vezes o estudante magnetizador com pressa pelos resultados, como a gente já conversou, tá? É, e com pressa de tratar, de aplicar as técnicas e fazer tratar e tudo mais. E aqui a gente vê, olha só, é preciso sondar todos os órgãos, um após os outros. Então, eu preciso entender que fazer uma ausculta, né, fazer um tato de centros vitais é uma coisa, fazer tato de órgãos é outra coisa, fazer tato de meridianos é outra coisa, tá? É realmente assim, é destrinchar a pessoa, é fazer o tato, é conseguir sentir, é fazer o exercício, é conseguir entrar nisso, tá? E aí, a partir disso, assim, ó, verificar um após o outro, de forma que eu vou me apoderar da situação do que está acontecendo com o paciente, de forma, inclusive, a perceber o efeito a partir do momento que eu começo a magnetizar ele, porque isso é importante, a gente começar a sondar os efeitos do magnetismo, tá?
Uhum. E aqui também ele está dizendo como é que ele fazia, né? No caso dessa pessoa que é, vamos dizer assim, né? Tá escorregando, né? Que ele fala, não é isso? É escorrendo. Escorrega o magnetismo, né? Que não penetra. Ele procurava, ele fazia o tato, ele procurava um órgão a órgão, ele magnetizava com a imposição digital. E vejam que assim, ó, e não era uma coisa rápida, né? Dirigir os dedos em ponta num tempo suficiente em cada parte. Aí depois ele voltava a fazer o tato para examinar o trabalho que havia sido feito. E ainda assim ele dizia que nesses casos ele ainda tinha dificuldade, porque em muitos ele precisava adivinhar, porque os sentidos informavam um pouco. Seria muito sutil perceber o órgão que tinha penetrado. Né? E uma outra coisa que ele também coloca ali, né? Isso ele fala em vários textos dele, que o magnetizador não deve magnetizar de forma cega, né? Ou seja, sempre se tem que refletir sobre o que se está fazendo, né? E buscar o porquê que está dando certo ou porquê que está dando errado. Exato, buscar o conhecimento de causa, né? Entender cada paciente, conhecer cada caso e refletir E sobre com os. calma. É, magnetizadores não se gabem do seu poder. O ser mais ignorante pode possuí-lo tanto quanto você. É do conhecimento que pode se prevalecer, pois é por meio dele que devem se distinguir a sua superioridade no trabalho e na reflexão. Desejo que todos os magnetizadores que vão se formar estejam contagiados por essas ideias, que sejam dóceis para escutar a voz da experiência, não se acreditem possuidor de uma grande habilidade habilidade não aparece para mim. Antes de terem produzido alguns feitos. Obrigado. Antes de terem produzido alguns feitos, certo? Pessoal, é a voz da experiência falando, tá? Então não é por. Às vezes se busca poder magnético e consciência do fluido é diferente de poder, e não é apenas o poder, eu tenho que saber aplicar ele. Então, isso aqui resume, na verdade, toda a questão que o do poder ele traz até aqui, tá? Que então não é apenas o poder magnético. O poder magnético ele se dá pelo desenvolvimento e consciência do fluido, mas também saber fazer aplicar ele, por saber contornar certas dificuldades, por saber variar as suas técnicas. Ou seja, o que que é essencial para o magnetizador? Conhecimento, experiência e conhecimento, tá? Então é por isso que eu disse, pessoal, quando eu comecei a trazer esse texto aqui para vocês, leiam ele daqui a um ano de novo. Depois que vocês já tiverem tratado alguns casos, tudo mais, leiam, tá? Quem nunca magnetizou antes, eu tenho certeza que quem já é acostumado a magnetizar, quem já magnetizou algumas vezes, algumas fichas estão caindo. Tem muitas coisas aqui que estão se identificando, tá? Assim como quem nunca magnetizou, quem é magnetizador, quem é, né, vamos dizer assim, bem incipiente, talvez algumas coisas do que ele está falando aqui passem despercebidas. Vai fazer muito sentido para vocês isso aqui lá na frente. Faz sentido para nós lá na frente, tá? Então é. E aqui ele fala da humildade, né, pessoal? O magnetizador tem que ser humilde. Pessoal, a gente não pode fechar a porta para conhecimento. Isso aqui Sócrates já dizia, tá? É, às vezes eu lembro dos meus alunos de graduação, porque a gente está dando conteúdo, estamos falando de alunos de graduação, tá? E quem aqui é professor sabe do que eu estou falando. A gente está falando, a gente está dando conteúdo e o aluno ele chega e diz assim, professor, isso cai na prova? Primeiro. Depois, mas professor, tem que copiar isso?
Mas, ai, professor, chega, professor, é muito conteúdo. Essas três coisas, pessoal, todos os dias eu ouvi em sala de aula, tá? Nós não podemos ter esse comportamento, nós não podemos ter o comportamento de quem fecha os olhos para o conhecimento, seja ele qual for. Então, um pouco de física, um pouco de química, um pouco de biologia, muito de anatomia, de fisiopatologia, ok? Ah, mas medicina chinesa é coisa dos chineses. Pessoal, a gente precisa entender que meridiano de acupuntura faz parte da anatomia. Quem descobriu foram os chineses, mas isso faz parte da tua anatomia. Se tu tiver conhecimento sobre eles e souber trabalhar com eles, tu vai ganhar muito, teu paciente mais ainda. Mas eu preciso entender que meridianos de acupuntura não é só questão de medicina chinesa, é questão de anatomia. E isso já é comprovado cientificamente. Chakras é questão de anatomia. Nadis é questão de anatomia. Então, nós precisamos estudar sobre isso. Ah, mas isso eu não quero estudar. Tudo bem, tu vai ter uma limitação. E é isso que do Potere está falando aqui. Nós precisamos ser humildes e reconhecer que há necessidade de evoluir sempre. Tal é a lei. Kardec dizia, tá? Fala, Ana. Só tem uma pergunta aqui, só para a gente depois não. Ele vai passar para outra situação, quem ele está falando ainda dos que são impenetráveis, né? O Manuel perguntou o que leva um paciente a se tornar impenetrável desse modo. Manuel, assim, ó, eu desconheço estudos sobre esse tipo de paciente que te apontem uma única causa, ou até que apontem causas. Na verdade, eu desconheço estudos sobre sobre a natureza desses pacientes. Assim como o Dupotet vai falar depois do oposto, né, daquelas pessoas que são sugadoras. Então, assim, ó, já me deparei nesses anos aí de experiência com magnetismo, já me deparei com esses pacientes que vêm ser magnetizados de capa de chuva. Não sei te dizer quais seriam essas causas, tá? Talvez as crenças da pessoa, talvez uma questão da própria natureza, porque aqui o Dupotet também não fala, ele só diz assim, olha, isso existe. Como eu falei antes, né? Às vezes uma pessoa que está muito fraca, né? Eu também tenho essa sensação de que ela está desvitalizada e eu não sei por onde entrar. É, mas não eu fico te devendo a resposta, tá, Manuel? Porque desconheço estudos que falem sobre um estudo sobre os pacientes que apresentam esses quadros. Tá? E o próprio do Potel só fala, olha, a gente se depara com isso, se eu sei te dizer. Tá? Na prática, a gente se depara com esse fenômeno. Mas esse ainda é assim, ó, por que que isso acontece? Por que que essa pessoa tem essa conformação fluídica? Eu não sei te dizer. E só o que eu posso fazer, só o que podemos fazer para te responder é dizer assim, olha, quando tu te deparar com esse fenômeno, quem já estudou bem mais do que nós e nos dá o caminho que ele dá é esse que a gente está comentando aí, que é o do poder, tá? Eu não sei te dizer por quê, acho que não é uma única causa, tá? São um dos muitos estudos que faltam em magnetismo para complementar, porque a gente estuda muito sobre, né, sobre nós, sobre o magnetismo em si, sobre anatomia, tudo isso é muito importante, mas também, né, até a gente comentou um pouco a semana passada, a gente conheceu o nosso atendido também é parte integrante, né? E acho que essa observação de por que que isso teria esses casos, né, tanto de sugar a pessoa quanto de não se deixar penetrar pelo magnetismo, ou ser de difícil penetração, são coisas que a gente precisaria de ter mais um olhar ainda, né? Para É, o que que tem nessas pessoas que poderia, mas é até difícil catalogar, né? Porque às e até, vezes assim, sei lá, a gente se depara de tempos em tempos com uma situação dessas, não é uma coisa muito frequente. é, e até porque pode ser que não tenha uma única causa, né? Sim, Muito provavelmente pode sim. ser que haja
diferentes pacientes que apresentem causas diversas para isso. Então, não precisa ter uma causa só É. para isso. Aí é que nasce também a dificuldade em catalogar isso, né? Mas como diz um pensador que eu gosto muito, que é um físico, na verdade, o Tyson, depois que eu digo não sei, é ponto. É, Que todo o resto vai ser imaginação. é. Todo o resto é dedução, é conjecturas. Hum, E eu acho as conjecturas muito perigosas, porque eu não acho que elas nos aproximem de respostas, eu acho que elas nos afastam. O que nos traz resposta é observação. Todos somos possuidores da ação curativa do magnetismo. As pessoas perguntam se elas aliviam muitos enfermos. Ela recupera poucos. Isso acontece porque os magnetizadores não destroem os sintomas e não perseguem o mal na origem, atacando os órgãos primeiramente afetados. Seremos, espero, bem sensibilizados por essa verdade e pelo exemplo de doenças que tenho citado no decorrer deste texto. Dito isso, volto aos procedimentos excepcionais a empregar nos casos em que nos ocupam a partir daqui, tá? Isso acontece porque os magnetizadores não destroem os sintomas e não perseguem o mal na origem, atacando os órgãos primeiramente afetados. Pessoal, várias vezes ele fala que muitas vezes a gente se apavora, que a gente se assusta, que a gente fica ansioso, e ele frisa muito isso. Olha, é preciso investigar, tá? E tratar os sintomas na sua origem. E aí, para isso, tem que seguir a aquilo causa, que né? É conhecer a causa causa. e a partir da. Por isso é importante conhecer a doença, né? A origem do mal, como diz Kardec, né? É preciso conhecer o que que é o mal que a pessoa vem tratar. Porque eu posso pegar uma pessoa que vem e me diz assim, que é com dor de cabeça, que tem enxaqueca e tem um tumor, não ser nada de estresse, não ser nada de cansaço, não ser, né? Tem uma outra coisa, eu posso uma pessoa ter reclamar de enjoos frequentes e problemas de digestão e ter um câncer por ali, né? Ou ter uma debilidade física, muscular, e por detrás ter uma doença autoimune. Aí não adianta eu trabalhar a força, nem, né? Isso é o que a gente tem que tomar muito cuidado quando se estabelece, isso é importante para a gente estabelecer o tratamento magnético e tem a ver com o que a gente estava comentando antes, a importância do raciocínio, né? Que o Exato. Vinícius estava comentando, o magnetizador tem que ter esse conhecimento todo para que o raciocínio dele seja claro no momento de estabelecer os procedimentos que ele vai adotar. Então, saber o sintoma, a origem do mal, é o primeiro ponto. Que doença é essa? Onde que ela ataca? Ela causa um excesso de funcionamento, ela causa uma falta de funcionamento, ela causa uma infecção. O que que ela causa? Ana, mas quando a pessoa não tem o diagnóstico feito, Uhum. a Ah, gente pode levantar essas hipóteses, né? Lógico, mas como que a gente procede num caso desse? Por exemplo, ela não sabe que ela tem, ela vem com esses sintomas, ela fala isso pra gente, e a gente Aí a gente tem que suspeita de algumas conferir pelo coisas. tato, tá? Tem que conferir pelo tato. E dependendo da situação, realmente, aliás, né, como eu já falei, magnetismo terapêutico aqui, muitas vezes a gente vai ter que encaminhar a pessoa também, olha, tu precisa procurar um atendimento médico, um atendimento psicológico, seja de outras áreas, para fazer em Um paralelo o diagnóstico, tratamento. Tá? a gente Nós, no orienta. caso, a pessoa chega em nós, ela não tem um diagnóstico médico, ela não está em tratamento médico, ela só tem queixas. Te dar um exemplo, a gente pegou há poucos dias, eu nem sei se eu já não falei aqui,
Mas num dos atendimentos de quinta-feira, uma senhora, eu peguei a ficha dela e eu olhei antes de passar ela para o atendimento de números. O que essa mulher está relatando são sintomas de alguém que ou teve um infarto e não foi diagnosticado, percebido, ou está em vias de ter. Sim. E aí? Aí conversei um pouco mais com ela sobre isso e percebi que ela estava em vias de ter. Aí eu peguei ela, tirei ela da fila que ela estava esperando, levei lá, né? Por sorte, aquele dia o Paulo estava lá, mostrei a ficha para ele, digo, ó, Paulo, conversa com ela, orienta ela aí, porque eu acho que, pelos sintomas, né? Ela reclamava de dor no braço, de tontura, de ânsia de vômito e tal. Bah. É, Uhum. porque aqui, eu vou te Era uma falar, angina bem severa, provavelmente, 50% dos pacientes, eles vão para o centro antes de ir pro pro médico da médico. terra. É, E eu, né, eu sempre oriento, falo, não, você tem que ir no médico. Aí eu oriento qual especialista eles têm que procurar, né? Já faço aquela triagem básica. sim. E... E Mas é é isso, muito Gisele, comum acho que isso. o caminho é esse. A gente usa o tato, usa o nosso conhecimento e informa. Também faz parte, o serviço de informação também socorre muito, Sim. né? Teve uma outra situação que a gente atendeu também foi esse ano. Eu fiz a entrevista com a pessoa e ela tinha um problema que ela precisava colocar um marca-passo, mas ela tinha medo da cirurgia e ninguém tinha explicado para ela que era uma cirurgia simples, 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 simples. Que ninguém ia abrir o peito dela, ninguém ia cortar os ossos dela, ninguém ia fazer. Ela imaginava que a colocação de um marca-passo era uma cirurgia cardíaca de peito aberto, né? A céu aberto, como chamam. Aí quando eu expliquei para ela, eu digo, não, isso aqui é só aqui é subcutâneo, é embaixo da pele que vão colocar ali um negocinho, um negócio rápido, se ela vai baixar lá, vai internar no hospital de manhã, vai sair de tarde. Ah, é assim? É. Eu digo, não, a senhora não precisa ficar vindo aqui toda semana para a gente tentar fazer os batimentos cardíacos voltarem se tem esse recurso. Então, informação é preciso, porque sim, as pessoas nem sempre chegam com um diagnóstico fechado. Às vezes nem com um diagnóstico em vias de ser buscado, né? E tem outra questão também, né? A importância da gente também saber da medicação dos pacientes, porque tem sintomas que são produzidos por medicação. E aí, ficar enxugando gelo. Tu vai magnetizar, a pessoa tá tendo palpitação. Tu magnetiza, 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 mas não vai. Pode ser que seja medicação. Tá, e aí o que que a gente faz? De novo, encaminha, né? É o médico que precisa olhar para isso também. Informação faz parte. Para isso que a gente busca conhecimento, para compartilhar. É. As circunstâncias nas quais a sensibilidade ao magnetismo tem necessidade para ser produzida por meio de uma magnetização indireta. Eu me explico. Outro Chama. caminho. Oi? Outro caminho. Outro caminho. Esse aqui eu não me lembro de ter usado esse aqui. Tu já usou esse, Ana? Chamo magnetização indireta. Não, também A- não. Não. Chamo magnetização indireta aquela que desenvolve efeitos sobre uma pessoa a qual você não encontra um ponto sensível à magnetização, mas que se encontra colocada perto de outra pessoa mais sensível. Este fato singular acontece frequentemente e os enfermos insensíveis, durante uma forte magnetização, adormecem, sem que você tenha em nada procurado esta crise. Outros, sem dormir, sentem-se operar neles as mudanças que temos desesperadamente tentado produzir. É então uma indicação a seguir e que não deve ser negligenciada quando se quer agir sobre um organismo doentio que se mostre rebelde. É colocar alguém ao lado da pessoa.
Eu fico na dúvida. Vamos ver se ele explica mais adiante. Eu fico na dúvida se ele magnetiza a pessoa que está ao lado ou se ele magnetiza a pessoa que é insensível. Vamos aqui. Em outras circunstâncias, estando em ligação pelo contato com o sonâmbulo, que o doente pode experimentar um princípio de magnetização procurada em vão até este momento. Eu acho que ele magnetiza o outro, e aí a pessoa que ele quer magnetizar, mas que ele não está conseguindo abertura, é que experimenta o efeito. Neste caso, o magnetismo é subtraído e oferece uma relação semelhante aos efeitos da eletricidade observados nas descargas da garrafa de Leydig, tá? Só para saber, pessoal, a garrafa de Leydig é uma espécie primitiva de capacitor, dispositivo capaz de armazenar energia elétrica. Foi inventada acidentalmente em 1746 por Peter van Mutinkbrock, professor da Universidade de Leiden, Países Baixos, que estudou suas propriedades e a popularizou. E é por isso que leva esse nome, tá? Ou seja, então eles funcionam como capacitores e acabam armazenando energia. Então a gente magnetiza um e aquele outro Uhum. Transfere. absorve, né? Nós fizemos, foi sábado passado agora, nós estávamos na É tipo aula. alguém que conduz, né? Exatamente. Intermediário entre o magnetizador e a pessoa. É. Aí pode ser até, aí assim, só pensando em hipótese, né? Pode ser um caso de que aí com a mistura do fluido de outra pessoa haja essa melhor penetração, né? Melhor uma afinidade maior. Aí cabe a pergunta, né? Então eu aqui depois do não sei botando vírgula, né? Mas é que me ocorreu essa ideia. E aí é uma questão assim, né? Porque também é muito falado pelos magnetizadores a questão da sintonia fluídica. Sim, Então é talvez nesse entre caso que eu estou justamente por pensando isso. também. É. Porque daí talvez por isso, porque ele não está falando de outro magnetizador vindo. Eu acho que ele não tinha esse acesso. Não, pode ser até um familiar, né? Uma pessoa qualquer que esteja ali no ambiente. É, Vinícius, exatamente. Oi. eu queria saber, assim, nesse caso dessa pessoa que recebe um magnetismo para conduzir até a outra, não seria interessante a gente ensinar o passe para essa pessoa? Não. Acho que não, porque aqui a função. Tô eu me metendo aqui para responder, Vinícius, mas no Eli eu acho que não, porque a função dessa pessoa é só ser ponte. O passe fica difícil. Porque Não, talvez é exatamente isso, talvez ela também não consiga. Mas se ela tem acesso, é, Mas, é que tem. É, pode ser. mas o acesso dela, Noeli, não é consciente, entende? O acesso dela não é consciente. Isso acontece, por exemplo, às vezes, eu não sei se vocês fazem isso aí na sociedade de vida, Ana, né, de às vezes magnetizar alguém ali na frente, tá tendo aula, por exemplo, vocês estão no curso. Tu já fez isso aqui, Ana? Que é, olha, eu vou pegar aqui o Vinícius para magnetizar, magnetiza o Vinícius e o outro dorme, que tá ali hum, na tua frente e dorme. É que muitas vezes a gente associa isso como cansaço do indivíduo. Ah, ele tá cansado, ele tá, né, tá sobrecarregado, foi ali, dormiu. Mas quantas vezes talvez a gente não tá tendo uma magnetização indireta e como a gente não conhece sobre isso, a gente não tá, entende? A gente não conhece esses efeitos. não Não é observa uma eles. prática comum. Oi? A gente não observa devidamente. É, mas A gente muitas observa que a vezes. pessoa, na prática, ela é difícil, ela é refratária. Mas não tem. E aqui, na verdade, ele dá três caminhos para esse caso, né? O primeiro é atuar sobre os órgãos, o segundo é uma pessoa intermediária e o terceiro é um sonâmbulo.
né? E Ex- aí a gente tem aqui uma utilização do sonambulismo que está perfeitamente válida até agora, né? é, exatamente. Posso seguir? Respondeu, Noeli? Sim, eu acredito que às vezes tem pessoas que se aproximar em outra pessoa já se sente bem, se sente. Tenho tido as pessoas É. manifestando, eu te encontro e fico energizada. Né? Então, está passando sem querer, só está. Então, esta pessoa, se ela soubesse, né, se a gente pudesse passar para o familiar, faz isso em tal lugar, seria melhor. Olha, leva isso aí, se tu é o melhor condutor, mas tá, isso aí não interessa. É que é difícil tu fazer uma formação. Não, não Tu lembra seria. tu lembra, porque a gente atendeu juntas o caso da Carolina. Uhum, Nós ensinamos a mãe dela, não é, mas a gente acabava tendo que ir lá todo dia, sim. né? Então, essa questão da gente ensinar um familiar, assim, e sempre vai ser um ensino meia boca, né? Para se não um quarto de boca. Não, a É. experiência que eu tive, a É, pessoa é conhecida, ela estava para morrer e eu dei um passe falso, assim, eu não senti que ela precisasse nada. Então, eu fui lá, ó, só de longe, sem vontade de energia nenhuma, porque não estava pedindo, a pessoa estava já, eu não sei, foi a primeira vez que eu senti, a pessoa depois ela morreu, né? Então, tu dá um passe porque tu tá de frente com ela, não é? Então, é um passe que tu quase que só o calmante, né? Aquele longe, de longe, sem muita vontade, e tchau. Sem muita vontade. O passe sempre tem um passe sem vontade. Eu faço uns passes sem vontade, que é quando tu bota, mas tu não quer tirar muito, mas ao mesmo tempo tu dá um de leve, para não tirar demais. É com uma vontade. Muito bom. Beleza. Vamos lá, então. Eis aqui um exemplo. Já levei, diz Puisengur, a entrar 2 vezes em crise magnética um homem de 32 anos chamado Louis Segar, da freguesia de Louis, perto de Soissons. Este homem, forte e robusto, com uma estrutura de 5 pés e 8 polegadas, tinha uma febre quase incorrigível e que resistia, primeiramente, ao efeito do magnetismo. Quando saber um dia o que pensava dele outro enfermo em crise, apanhei sem refletir um jovem cocheiro da posta Bryan, chegando de véspera ao seu tratamento, e que entrou pela primeira vez nesse estado venturoso de crise magnética. Pessoal, existe uma nota no livro. O que eles chamam de crise magnética, tá? É a lucidez sonambúlica. Então, o paciente ele entra em estados de lucidez sonambúlica. Isso é a crise magnética que os magnetizadores chamavam, tá? Eu disse a esse jovem homem que tocasse Louis Cigar, que estava no seu estado natural. Esse jovem homem obedeceu-me, mas longe de me falar e responder às questões que eu lhe fazia, guardou silêncio e tocava o enfermo, ou seja, alguns sonâmbulos são rebeldes. Enfim, após 4 minutos, ele disse muito alto e num tom bastante brusco: E eu não encontro nele nenhum mal. No mesmo instante, abriu os olhos e, com um aspecto maravilhado, continuou: estou acordado. Que lugar é este? Esta cena, a primeira que eu via deste gênero, me surpreendeu muito. Este jovem homem estava se desembaraçando da causa de sua crise de uma maneira súbita, sem que eu houvesse contribuído em nada. Pessoal, o que que ele está querendo dizer aqui? Que ele magnetizou um homem, que ele botou então em contato com o Cigar, que tinha então esses problemas, e que, para surpresa de Dupotet,
Este homem se desembaraçou da crise magnética, ou seja, do sonambulismo, sem qualquer interferência do. Desculpa, do pus magnetizador. tá? Sem qualquer interferência dele, tá? E assim, ó, quem trabalha com sonâmbulo, quem já estudou um pouco de sonâmbulo, sabe que é no mínimo 15 minutos para se tirar um sonâmbulo de uma crise, tá? Então, por isso a surpresa dele. Foi o único meio de agir sobre Lois Segar e de curá-lo. Depois, Zenger não nos disse se ele usava esse procedimento. Ou seja, aqui nós já temos. Acho que seria o terceiro, né? Como tu falou, né, Ana? Que seria justamente a relação com o sonâmbulo. Ele dá o exemplo aí, né? É, tá? Que aí é o sonâmbulo, que ele magnetiza o sonâmbulo e o sonâmbulo examinou o paciente e disse não encontra nada nele. Exatamente. Exatamente. Também aí tem uma causa, né? Aparentemente ele não absorvia magnetismo porque ele não precisava. É. Então, não fazia diferença. Em outras circunstâncias, pode-se recorrer a outro magnetizador. Então, aqui já é uma quarta alternativa. São as analogias, as simpatias secretas, que favorecem o desenvolvimento dos efeitos magnéticos. Eu vi pessoas adormecerem prontamente sob a mão de homens que se acreditavam pouco propensos a tornarem-se magnetizadores, tá? Ou seja, a questão da sintonia, a questão da propensão, da suscetibilidade a determinados fluidos, né? É, parece que tudo indica como um caminho a questão da sensibilidade fluídica, né? Da sintonia e da própria questão mesmo do- da simpatia entre os fluidos, né? É, exato. Várias vezes eu procurei esses casos para minha instrução de como adormecer e de fazer experimentar todos os efeitos do magnetismo nas pessoas que temos há muito tempo magnetizado em vão. Nós chegaremos a mostrar que ele não tem ponto de contradição nesses feitos. Todas as ciências têm suas dificuldades, todas as leis gerais têm exceções. Compete a um espírito engenhoso buscar as causas. Tá? Então é a quarta causa que ele fala, né? Direi aqui como advertência a todos que magnetizam. A natureza esgotada pelo mal e pelos remédios não tem mais a mesma atividade. Os sintomas de ação são raros, ou muitos difíceis de reconhecer, sobretudo por observadores pouco experientes no tratamento das enfermidades. O magnetizador, neste caso, deve fazer tudo, visto que não é auxiliado pela natureza. Daí resultam dificuldades inúmeras no curso do tratamento. Então, é preciso refletir sobre a sua posição, ver se é o caso de sacrificar o seu tempo, de prodigalizar os seus cuidados e as suas penas e também do quanto poderá exigir o acompanhamento de uma cura desse tipo, a fim de jamais abandonar seu doente antes de sua recuperação. Sem esta resolução, é melhor não iniciar o tratamento. É, Eu, às vezes, eu sou um pouco severo, Ana, com o pessoal que estuda aqui no IAN, principalmente o pessoal que já está magnetizando, eu diria principalmente com o pessoal que está magnetizando, que é a questão do entendimento que não compete mais a nós, pessoal, legarmos a responsabilidade do que está sendo feito a um terceiro que é invisível. Sendo assim, eu preciso assumir a responsabilidade pelo que eu estou fazendo.
e compreender que isso é muito sério, que é muito sério mesmo. E aí o que o Dupotê tá falando aqui é exatamente assim, olha, tu tá disposto a... Porque uma coisa é o que Hipócrates pergunta. Ele pergunta para o paciente, instiga nós a perguntar para o paciente se ele está disposto a abrir mão de tudo aquilo que levou ele para o estado de debilidade que ele se encontra antes de começar o tratamento. Dupotê pergunta diferente, ele pergunta para o magnetizador. Tu vai fazer tudo o que é necessário por esse magnetizado antes de iniciar o tratamento? Ah, a Ana falou uma vez num conversando, foi no nosso segundo conversando aqui sobre magnetismo, né? Pessoal, nós não deixamos de ir nos aniversários, mas a gente chega atrasado. Por quê? Porque magnetizar é prioridade, né? Dia de atendimento, dia de estudo é prioridade. A gente não vai porque a gente não tem mais coisa interessante para fazer em casa. E aqui em Foz do Iguaçu, embora as turmas que eu dou aula aqui, que o pessoal que o pessoal estuda, o pessoal conta isso, o pessoal é muito comprometido, né? Mas a gente já enfrentou aqui o problema por ser uma cidade turística, recebe muita visita de familiar. E aí a gente já teve muita defasagem em tratamento de magnetizador, porque recebeu visita, e aí na outra semana não tá de visita. E não pensem que é uma coisa assim, ó, recebe visita uma vez por ano. Não, a casa vive cheia aqui. Morar em Foz do Iguaçu é bem legal. Então é. Mas, beleza, tudo bem, né? A gente vai levar nas cataratas, a gente vai levar no templo budista, a gente vai levar na mesquita, a gente vai levar no Parque das Aves, a gente vai levar na Argentina. Tô te devendo essa, Ana. A gente, pra ti, e pro Eduardo. Eduardo, essa. Então, a gente vai pra tudo, beleza, mas, cara, tem um compromisso para magnetizar, tem hora, tem. E o mesmo a gente vai exigir, porque esse mesmo comprometimento com o tratamento a gente vai exigir do paciente. E às vezes o problema não é maior de horário, às vezes é maior o problema, a questão de comprometimento consigo mesmo, com a sua saúde, que são questões que a gente já conversou, tá? Mas que seguido a gente tem que estar conversando, tá? É, a importância da qualidade fluídica, que a Ana abordou em outro momento aí, né? Que é a Gênesis, o capítulo 14 traz, Kardec frisa muito sobre isso, e indiretamente do Poter, ele fala, se a gente precisa cuidar dos nossos hábitos de vida, né? Então, assim, é meio delicado certas condutas antes de magnetizar. A gente precisa entender que a gente precisa privar pela qualidade, qualidade fluídica, né? Então, usar determinadas substâncias e frequentar determinados lugares antes da atividade, ou mesmo que não seja antes da atividade, não condiz, tá? Hum, teu microfone tá desligado, Ana. Desculpa. Não, não. Ah, aqui tem o outro lado que também ele fala da gente olhar quem nós estamos magnetizando. Aí também já comentei aqui, acho que foi até na nossa primeira reunião, que está lá no texto do Livro dos Espíritos, o Kardec, no final do capítulo 4, ele já coloca lá que o fluido vital é incapaz de devolver a vida que está prestes a se extinguir. Quando os órgãos, desculpem, quando os órgãos já estão estraçalhados, vamos dizer assim, né? Que já estão muito debilitados, que eles não têm como responder. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente tem que olhar. Qual é a condição da pessoa que eu vou magnetizar? E a partir daí também ver, vale a pena? Que tipo de procedimento eu vou adotar? Vai ser um tratamento buscando uma cura, buscando um alívio, ou vai ser um procedimento paliativo para que ele viva
bem com o que tem até o final, né? Porque disso depende toda a função que ele coloca aqui, né? Da gente sacrificar o nosso tempo, o nosso cuidado e os sofrimentos a que a gente vai se expor em razão disso, né? Sendo que algumas vão ser impossíveis, porque como ele coloca aqui, a natureza esgotada pelo mal e pelos remédios não tem mais a mesma atividade. Quer dizer, esse corpo está esgotado, essa matéria está liquidada, seja pela doença, seja pelas drogas que já ingeriu. Lícitas e ilícitas, aqui entra nas duas linhas, né? Pega aí uma pessoa que foi alcoólatra, que liquidou o fígado com cirrose, ou se tiver sorte para fazer um transplante, se não, reverter isso vai ser muito difícil, né? Então, eles assim, nesse caso, eles dizem, ó, os sintomas de ação são raros ou difíceis de reconhecer, sobretudo por observadores pouco experientes no trato das enfermidades, ou seja, os magnetizadores pouco experientes, né? E eles assim, o magnetizador, neste caso, deve fazer tudo visto que não é auxiliado pela natureza. Então, quer dizer, nós vamos tomar nas costas o manter aquela situação. Aí volto de novo, né? Isso foi um questionamento, a Noeli e mais alguns magnetizadores mais antigos da sociedade, sabem? Nós atendemos uma menina por 8 anos e alguns meses, diariamente. E nos últimos anos, eles, depois de terem buscado todas as coisas possíveis e imagináveis em termos de tratamentos alternativos e tratamentos experimentais, só conseguiram piorar a situação. E aí, nos últimos anos, eles resolveram que então não. Quando voltaram a nos procurar, e aí se começam então esses 8 anos fatídicos, porque no início foi tratado, teve uma grande melhora nos primeiros 3 ou 4 anos, uma estabilidade, uma melhora realmente assim boa, de qualidade de vida, de tudo mais, de vida normal, e depois um declínio violento e sem recuperação. E aí muitas, mas não foi uma nem duas que eu ia para casa dela e eu pensava, será que eu não estou indo lá manter essa menina viva? Será que o que eu estou fazendo, porque ela se recusava a ver médico, entendeu? Ela se recusava a tomar medicação. Ficaram única e exclusivamente só com os cuidados dos magnetizadores da sociedade. Até que ela foi para a Alemanha. Aí ela ainda viveu 3 anos, 3 ou 4 anos na Alemanha depois. Mas aí já num estado como cadeirante, num estado bem. E lá ela simplesmente definhou e um dia morreu, apagou. Falta de. E engraçado que antes disso ela falou que ela sentia falta da energia dos magnetizadores. Ela sentia que ela não tinha isso. Então, essas são situações assim que a gente. Eu me questionava muito naquele tratamento sobre isso. Depois, como ela foi e viveu mais uns quantos anos, então eu fiquei mais tranquila. Eu digo, não, ela tinha que viver mesmo. Não fomos nós que mantivemos ela naquela condição, era preciso que assim fosse. Mas a gente se questiona. Agora, teve uma outra situação também recente, desse ano, do nosso atendimento, de uma senhora, 13 anos, cega. Ela atribuía a cegueira à morte do filho, seria algo emocional, mas não sei, não tinha, ela não falou muito sobre questão médica e tal. Eu digo, não, a pessoa está 13 anos sem enxergar, eu vou querer fazer o quê? Não era um caso de ter deficiência visual, de ter uma catarata, não, ela era cega. Se eu conseguisse que a minha saliva, a minha principalmente ia ser péssima para ela, né? Mas se eu conseguisse fazer que nem Jesus e grudar, né? Fazer lá um barrinho e grudar nos olhos dela. Mas não, né? Foi um caso que a gente deu alta e disse: olha, a senhora precisa se conformar com a situação, não é aqui que vai ser feito nenhuma forma de milagre. A senhora pode tomar passe, pode vir, né?
Mas não pense essa condição de cegueira de 13 anos vai ser cegueira completa, vai ser revertida. Principalmente porque ela não falava qual era a causa, né? Tem um caso, eu não estou dizendo que é a mesma causa, mas tem um caso no livro do Zé Arigó que um senhor cego foi levado por um amigo, ele ficou cego, foi levado até o Dr. Fritz e o Dr. Fritz olhou para ele e disse que não podia fazer nada por ele e mandou ele embora. Depois deu ali um tempo, ele retornou e o Fritz mandou ele embora de novo. E aí foi na terceira vez que ele foi, e daí esse senhor cego ele começou a fazer vários impropérios contra o Fritz, dizendo que ele era uma farsa, onde ele estava fazendo cirurgias, né? E começou a falar um monte de coisa, e o Fritz chegou e disse assim: Tu quer que eu te diga o porquê que eu não posso te operar e o porquê que eu não posso fazer nada por ti? Quando a tua filha casou, tu foi espiar a noite de núpcias dela. E tu ficou olhando, e se tu te lembrar bem, a partir do outro dia tu ficou cego. Então eu sinto muito, mas não tem absolutamente nada que eu possa fazer por ti. Que é um bloqueio emocional, né? O mesmo caso dessa senhora. Ela atribuía a cegueira à morte do filho. Como é que tu vai desarmar? Porque o emocional pertence à pessoa. Eu, como magnetizadora, consigo aliviar os efeitos das emoções, a força com que elas desaguam sobre o físico e repercutem. Mas eu não consigo transformar né, um emaranhado de emoções porque isso pertence à pessoa, isso é dela. É ela que tem que se resolver, né, com a cabeça dela. É. Talvez ela tenha visto a forma como o filho desencarnou, Não sei né? dos Há detalhes. há muitas vírgulas, né? Depois desse não sei. É, Mas realmente é delicado. mas aqui é o que ele tá dizendo, né? Precisamos olhar bem se a situação que nós vamos trabalhar tem ou não tem possibilidades de cura, ou se ela é uma situação que vai ser muito difícil, se eu vou suportar, como foi o caso. A gente suportou 8 anos e lá vai pedrada diariamente, Natal, Páscoa, feriado com chuva, com sol, não importava. Tinha alguém escalado para ir atender essa menina. 8 anos, Ana. 8 anos e acho que 9 meses, se eu não me engano. Bah, puxado, né? Puxado. Nós ficamos Dos dois. 11 anos e alguma coisa até os 20. Bah, é uma vida, hein? Uhum. É acompanhar uma vida. Nós ficamos um ano e meio na vida Literalmente, dessa quase senhora, 40% da vida dela a gente fez atendimentos diários para ela. Ela desencarnou com 20 e poucos anos. né? É isso aí, pessoal. Perguntas, comentários. Essa menina, eu lembrei que ela, que eu fiquei muito surpresa, porque ela teve uma piora, ela teve uma melhora, ficou alguns tempos, eu não sei se ela procurou um tratamento alternativo, alguma coisa, que a família não disse. Mas eu passei para ela, susto que eu levei o copinho, o tempo que se dava o copinho, para tomar de água fluidificada. E ela não pegava mais, não levava. A gente tinha que dar na Quando boca. ela retornou. Não, eles Quando fizeram, retornou eles procuraram tratamentos, de emo, tratamentos, não, não só esses, não só esses. Para resumir assim, até pó de ouro e múmia teve na história. E ao mesmo tempo também um tratamento experimental aí em Curitiba. E ela foi para a Alemanha para continuar algum tratamento?
Não, ela foi para lá porque ela conheceu um rapaz pela internet e casou com ele. Oh, que doido. É. Viveu todas as experiências, então. E a mãe também arrumou trabalho lá, né? A mãe conseguiu um trabalho, a mãe dela conseguiu um trabalho, mas a função do relacionamento dela pela internet com esse músico alemão era anterior. No meio dessa doença toda, teve essa história de amor aí na história, no meio. Não está morto quem peleia. É, Por aí, não é? Por aí. então é E isso, aí? acho que no chat não temos mais nada. Oi, Nara. Eu não sei, tá um pouco áudio, tá falho o teu microfone. Eu não sei se vocês conseguem ouvir bem a Nara. A gente não consegue te ouvir, Nara. Põe a pergunta por escrito no chat, por Ok, favor, Nara, fica mais fácil. Ou então tenta de novo. eu vou copiar e vou deixar no chat, tá? Agora tá bom teu Agora microfone. está falando. Eu perguntava que esses bloqueios, ou seja, são bloqueios emocionais, são bloqueios morais, e pode ser também bloqueios por algum tipo de vício, a bebida ou fumo, no caso. Tu fala dos bloqueios esses da pessoa ser tipo usar uma capa de chuva, de ser impenetrável? Sim, É aquilo que a gente falou. Não sabemos, ponto. Várias causas podem ser levantadas, mas não temos nenhum estudo que nos mostre. O texto do Dupotet foi no sentido de que ele pensava também como uma causa a questão da assimilação dos fluidos ali, né, de simpatia e sintonia fluídica. Dedução nossa aqui da interpretação do texto, mas não há nenhum estudo assim que mostre causas para isso. Teria que se estudar essas pessoas e fazer um mapeamento disso, mas não, eu desconheço que isso tenha sido feito. No livro do Memórias e Aforismas do Mesmer, tem apenas uma citação, que ele diz assim: olha, percebo que pacientes de males morais, o magnetismo não pode fazer nada. Então, mas lógico, a gente não pode dizer que é a resposta disso, né? Não, não, porque são situações diferentes, né? Males morais, eu posso pensar assim, eu posso magnetizar uma pessoa para ela deixar de ser viciada e não conseguir isso. Ou eu Sim. posso magnetizar uma pessoa que tem o hábito de roubar, né? Eu vou magnetizar ela para que ela não roube. Ou mais fácil ainda, que é frequente de aparecer, casos de violência doméstica. Eu vou magnetizar essa família para que não haja violência ali. Não, não rola. O magnetizar Não alguém para rola. acabar com o preconceito. Não, porque o magnetismo ele é físico, ele atua, né? Ele atua a nível celular a situação, então mudança moral, quando muito é a assimilação da parte emocional do próprio magnetizador que se transfere. Mas daí isso promover por si só uma mudança, não. Né? Há um reflexo moral no sentido assim, se eu atendo uma pessoa que está super deprimida, eu vou melhorar o estado físico dela e o meu estado emocional, o meu estado mental, de alguma maneira exerce uma influência sobre ela e se transfere. Agora, o tempo que isso vai perdurar vai depender dela. Ela pode sair ali no portão da nossa sociedade e esse efeito ser perdido por ela se descontrolar. Né? Então, É. moral, acho que sobre o moral a gente não tem uma atuação assim eu gostaria segura. de compartilhar outra experiência boba com vocês, pode ser? Vai em Claro. frente. Eu Eu, gosto. eu digo boba, boba porque tá, eu estou aprendendo recém. Eu, terça-feira, amanheci levantei normal, caminhando normal, e
Uma meia hora depois, não conseguia pisar com o meu pé esquerdo no chão, uma dor na sola do pé, e já até pensando em ir ali numa emergência, algo ver o que era, ainda não conseguia pisar. Aí ele dei para levantar meu pé, comecei a massagear, e eu encontrei no meio do pé, assim, uma bolinha. Para mim, totalmente novo isso. Aí eu lembrei da aula daquele dos meridianos e tudo ali, eu comecei a massagear aquela bolinha, e comecei a estar procurando exercitar o que eu mais ou menos tenho aprendido com vocês. Eu sei que ela foi sumindo, desapareceu. No decorrer do dia, como que tinha a sensação de que ia começar de novo, e massageei, ou seja, várias vezes no dia, e se foi. Eu digo, eu não sei o que foi que desencadeou aquilo ali, que nunca tinha acontecido, mas eu sei que eu consegui diluir aquela bolinha e tá, graças a Deus eu estou pisando bem. Então, eu digo, eu não sei se é decorrente do estudo que a gente está fazendo, está aprendendo o autoconhecimento, de se conhecer em nós, né, a nossa capacidade de autocura, as potências que a gente tem, as potencialidades que a gente tem seja de magnetismo, seja de manipular o fluido magnético nosso. Então, digo assim, para mim está sendo de grande valia todos esses estudos aqui. Eu imensamente agradeço a vocês, né, por essa oportunidade. Que bom, Nara. Que bom, ótimo. Sem dúvida alguma, nós somos os primeiros beneficiários do magnetismo, do estudo, sem dúvida alguma. Eu queria colocar uma situação, Ana, ou Vinícius, me faz. Aconteceu ontem num passe, a pessoa veio pela primeira vez, e eu queria saber o que é, não sabe que o fluido tem uma certa consistência, só que eu senti ele como líquido. A mão parecia que mergulhava numa água ou numa gelatina, e a impressão que dava quando eu dava o dispersivo que ele respingava, eu senti ele respingar em mim, assim, nas pernas, saltava quando era aquela. Isso Viscoso. é possível, viscoso, é líquido, era como se fosse água, né, mais viscosa, assim, sim. É possível isso, Olha, eu já tive seria. percepção de sentir como casca. Hum, Como casca. Como casca. Já atendi pessoas, inclusive foi um atendimento à distância para um amigo português. E eu senti que ele parecia assim, que ele estava. Que ele tinha casca, assim, tinha uma casca. E literalmente, para chegar nele, primeiro eu tive que tirar essa casca toda. Então, são percepções, Lara. Já teve é, alguma assim, Vinícius, ou os demais magnetizadores que estão por aí? No meu ponto de vista, é a tua percepção, é como, né, a condição fluídica dele. Não devia estar muito bem. é. Aconteceu uma Não, vez. era a primeira vez que estava vindo, que veio, né? A primeira vez que toma passe e tudo mais. Qual era o motivo dele estar indo lá? Depressão, ansiedade, e ela estava com uma urticária em todo o corpo. Emoções à flor da pele. É, Exatamente. literalmente. Tá aí. Tá aí a causa dela estar com os fluidos viscosos, né? Eu, às Eu me vezes, lembrei da percebo muito Isabel. isso sobre. A Pode falar. Isabel ficava com as mãos molhadas, né? Ah, sim, sim, Mas sim. ela é essa hora. Uma das nossas magnetizadoras, ela pinga água nas mãos. Pinga suor. Ela sua pelas palmas das mãos. Mas no caso, assim, é fluídico, não tem Sim, nada. A sim, mão parece tu que está teve a molhada. sensação só, não, tu teve a sensação. Dela não, dela é da percepção dela, ela é só a mão. É muito interessante, assim, ela fica só com a mão molhada. Né? A gente teve a percepção de, às vezes, por exemplo, parece que expele pelos poros um suor e, na verdade, não está suando. Ou então sobre determinados centros, como se fosse uma espécie de viscosidade maior, assim, né? E às vezes tem até odor. Hum, Muito frequentemente tem, principalmente sobre o gástrico. É, Eu acho que é a condição fluídica dele, de Lara, dela, né? Os fluidos dela são viscosos, assim, então.
Imagino que ela deva se movimentar meio de uma maneira muito lenta, assim, muito arrastada. Sim, ela estava muito mal ontem, mas a sensação Se estranha, porque a arrastando, gente né? tem Literalmente se sensações, arrastando. exatamente. A Literalmente, por sensação quê? que mais Porque me chamou a atenção. o entorno fluídico dela tinha essa viscosidade e ela tem dificuldade de mexer com o próprio corpo ali, percebe? Sim. O andar da E pessoa revela muito hoje a gente sobre o conversou com mundo ela fluídico dela. e ela disse que era outra pessoa. Mas Uhum. a questão que me chamou mais atenção foi respingar nas minhas pernas, que aquele respingava em mim, aquele líquido, aquele fluido. Eu É, não sentia cria. molhar as pernas. Sim, 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 a sensação. É a mesma coisa que a gente tem a sensação do frio, né? Às vezes tu toca numa pessoa, principalmente quando ela tá com algum problema espiritual, e eu principalmente sinto muito gelado, né? Às vezes eu sinto assim, que gela até o braço em cima. Mas não te esquece que esse fluido logo se dispersou, né? E voltou à origem. Perdeu as qualidades no momento em que se afasta da pessoa. Logo em seguida perde, né? Isso que é o interessante, né? Não ficou respingado em ti, fica tranquila. Sobre essas curas do espírito, ele também pode não, ele não vai fazer milagre, né? O espírito também não faz milagre. Por exemplo, esses que fazem cirurgias. Eu soube, eu acho que é naquele lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, acho, não tenho certeza. Que ele disse para uma pessoa que estava com uma bala na coluna que ele não poderia mexer ali. Porque se tu não tens essa capacidade quanto eu acredito, achei lógico. Se eu não faço quando encarnado, vou fazer quando desencarnado, o que o desencarnado facilitaria? E principalmente em que condições ele faria uma cirurgia tão delicada, né? Então, Aí delicadamente, pode cabe o morrer. bom senso ao médico, ao grupo e ao espírito que coordena, porque facilmente daria um problema grave aí, né? Exatamente. Também tem essa questão, né? A gente tem que ver se não vai desencadear um problema maior. E talvez o espírito não esteja fazendo até por causa disso. André Luiz, ele fala lá no livro Libertação, por exemplo, quando fala sobre os ovoides, muitas vezes no caso do espírito, né? Olha, se a gente simplesmente pegasse e tirasse aqui, ia produzir o desencarne dela, porque eles estão em processo de simbiose. É um paciente fumante, por exemplo, que ele está na UTI. Tu tira o cigarro dele, ele vai desencarnar. Entende? Não vai Porque ele está suportar a síndrome de abstinência. ele tá num processo que não adianta. Então às vezes é pior a emenda do que. O soneto. É. Tudo isso a gente tem que avaliar em determinadas situações, né? Que não tem. É, E por isso, assim, eu sou muito exigente nesse aspecto do impossível, né? é, É claro que a gente sabe que tem o efeito, até eu coloquei a palestra do Rogério, né, falando da questão do placebo, da influência da mente, né? É óbvio que ela atua em muitas coisas, né? E isso mostra o quanto é importante a parceria com o nosso atendido, né? Foi nesse sentido, assim, que eu pensei muito sobre os casos, né, as experiências que o Rogério traz naquela palestra. O quanto a ajuda, né? O quando o paciente é receptivo, o quanto a gente pode ter de retorno, né? Em parceria com o magnetizador. Mas nós também temos que saber assim, ó, o impossível é tudo aquilo que está fora das leis naturais, né? Fora do cumprimento das leis naturais vige o impossível. é. Então, se a pessoa não tem mais condições, não tem, não tem. Pessoal, 21h47, vamos ficando por aqui hoje. Tá. Então, estamos indo caminhando aí, acho que estamos encerrando esse módulo, né? Vamos colocar alguns exercícios ali para a gente relembrar esses textos todos, né? Para a gente fazer como foi feito no outro
no outro módulo. E vamos para o nosso último desse. Nossos últimos assuntos desse módulo de fundamentos do magnetismo. Tá? Então, pessoal, boa noite para todos. Vamos fazer a nossa prece. Tu encerra então, Vinícius, por favor. Erro. Vamos então manter os nossos pensamentos elevados. Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, gratos por essa oportunidade de podermos estudar, entender, compreender ainda melhor as suas leis e compreender como nós podemos fazer parte disso de uma forma tão consciente, auxiliando aqueles que necessitam. E rogamos sempre aos benfeitores espirituais que estejam conosco e que nos auxiliem nesse processo, para que nós possamos conhecer melhor de nós mesmos, que nós possamos mais facilmente, mais conscientemente empreitar uma jornada em detrimento da nossa melhoria íntima e das condições que fazem de nós espíritos melhores. Gratos, então, por esta oportunidade, sigamos todos em paz. Que assim seja. Pessoal, boa noite, Ana, boa noite, pessoal. Obrigado.